respeito, por exemplo, dentro, né, de sucessão, um caso que a gente... Sucessão, meio guarda, ou vamos falar especificamente da guarda, né? Da questão da Marília Mendonça, né? Que faleceu aí no último dia 7, salvo engano, acho que foi no último dia 7, que correu na mídia. Eu, na segunda-feira, né? Ela faleceu na sexta, na segunda-feira eu já trouxe, né, uma informação a respeito da sucessão, como se daria a sucessão clássica. Trouxe num slide somente o comentário a respeito de como ficaria o filho dela. E aí começou a chover, depois agora, essa informação de que a guarda seria compartilhada. Não, a questão não é guarda compartilhada, né? A guarda, na realidade, vai ser do pai, ok? Que a gente fala que a guarda oficial é daquele genitor sobrevivente. Então, por exemplo, ela devia ter a guarda de fato. A gente não sabe isso juridicamente para trazer, para informar isso, né? De que a guarda era de fato dela. O que é isso, né? Uma guarda de fato dela. Seria aquela guarda onde ela tinha. A gente não sabe se eles tinham colocado no papel, pelo que rolou aí, fazia pouquíssimo tempo que eles estavam separados, acho que 2, 3 meses, talvez não tivesse dado tempo ainda nem de questionar, de entrar em alguma questão aí sobre como que ficaria essa criança. Mas ela vindo a falecer, esta criança juridicamente é entregue ao pai, ok? E a avó provavelmente vai ajudar na convivência a respeito disso, né? Então, a gente tem essa questão aí da guarda, que eles tanto foi comemorado, vai ser guarda compartilhada. Não, que ele disse simplesmente que ele não vai, né, dificultar a respeito dessa guarda, a convivência entre a criança e os avós. Em questão da herança, a gente já tinha comentado também nesse post, que a gente não sabe exatamente como que fica, se ela não deixou testamento ou não, vai seguir, né, a herança clássica, vai tudo para o menino dela, né, se ela não deixou um testamento, por exemplo, privilegiando a mãe, os irmãos, alguma coisa assim, fica tudo para a criança, e quem administra isso, assim como o pai, né, tem a guarda, tem o poder familiar, uma das coisas inerentes ao poder familiar é administrar os bens. Fica preso lá na justiça, por uma questão da idade dele, e o pai vai pedindo retiradas desse dinheiro conforme a criança for necessitando. E essa movimentação de um patrimônio, de direitos, todas essas questões vão sendo... ele só vai poder administrar, né, tomar posse, né, porque a propriedade passa a ser dele, mas a posse desses bens a partir do momento que ele faça 18 anos, atinge a maioridade civil aí da questão, ok? Vamos lá, quem tem pergunta, vão me adiantando. Faz uma pergunta aí que eu chamo. Quem não quiser aparecer no vídeo, só me deixa a pergunta que eu respondo aqui para a gente fazer, mas a ideia é que todo mundo participe. A gente está esperando o Ezequias, que como vocês viram, está no trânsito preso, vindo de Santos, né? Ele foi assinar um inventário. Então, quem tiver pergunta, os advogados, né? Eu não sei se é a Érica ou se é a Kátia aí da Alfa Carvalho, que toda semana entra, que já são minhas alunas. Deixa uma pergunta aí, se quiserem participar, só coloca, ó, me fala, né? Tem uma pergunta, me coloca que eu respondo, coloco vocês 2 minutos de vídeo para interagir comigo. Vamos, todo mundo quer sempre fazer live, e aí quando eu chamo todo mundo que a gente resolve fazer uma live interativa, não tem? Jaqueline, irmão delas. É o Alfarano, que é meu cliente. Eu achei que eram elas, Alfarano. Ele é meu cliente já de processo, né, Alfa? A gente já faz um tempo. Estamos aí numa guerra aí por guarda. Tem questão? Quer perguntar alguma coisa para o seu advogado? A gente responde no ar. Se quiser, só não me pergunta o estado do processo. Pelo amor de Deus, que daí eu vou passar vergonha. Mas, se não, o resto, vamos colocando. Trazendo perguntas assim, vou trazer temas. Lá, eba, o Ezequias entrou. Vamos lá. Ezequias, eu acho que eu que vou ter que te chamar. Eba! Entrei. Pelo menos eu paro de falar sozinho. E aí? Obrigada, Alfarano.
Gente, doutor Ezequias vindo de Santos, na realidade ele se atrasou porque ele ficou na beirada da praia, tomando caipirinha, comendo um peixinho, tomou um banhão de mar com este calor, e aí quer vir dizer para mim que foi o trânsito que atrasou ele. Quem acredita? Olha. Meu Deus, que dia, hein? Não, tá uma Você tem ideia? Eu comecei a live contando pro pessoal que hoje falta 30 dias exatos para fechar a justiça, 20 úteis, que a partir de segunda ou terça, o que vier de prazo já, de publicação com prazo, a gente já vai para janeiro, ou seja, né? A gente não sabe o que a gente entra de processo ou não, se já vai ter andamento, se a gente, o que vai acontecer nesses próximos 20 dias, né? De justiça, estamos nessa, né? Não, aqui é já contagem regressiva e essas correrias de final de ano é justamente por conta disso, né? Precisamos zerar aquilo que conseguirmos aí até o dia 19, sei lá. Não, 17 Deixar tudo, é né? sexta, 19 que a justiça fecha com o calendário fixo, 20 já está fechado, 20 é segunda. Então a gente vai de expediente até dia 17, né? Então o que tiver que correr, estamos realmente na reta final dos últimos 10 dias. Medida liminar, tudo isso para conseguir correr, porque senão não rola, né? Senão não rola. Verdade, Já verdade, contei só com correria. o pessoal tá meio tímido, meio inibido para a live de hoje. A gente está com uma audiência, não sei se o horário, se realmente essa correria de final de ano um pouco baixa. Comentei com eles o caso da Marília Mendonça, como que fica essa questão da guarda, que eles falaram, né? Que a guarda aí foi tão festejada, mas eu falando, não é guarda compartilhada, que na realidade o pátrio poder, né? O poder familiar é do pai, que ele não é que ele vai dificultar provavelmente a convivência com essa avó, né? Vai trazer ali uma convivência pacífica. Falei ao ano passando de como que estaria, foi bem a hora que você entrou, como que estaria a questão do inventário, provavelmente, né? Se ela não deixou, é do menino e a administração é dele. Vamos comentar algum caso aí, enquanto o pessoal vai entrando, vendo se alguém tem uma pergunta para fazer para a gente. Ok? Não, beleza, beleza. Não, esse caso da Marília Mendonça mesmo, né? É triste, mas algo que afeta todas as famílias de algum modo. E a partir dessa referência, todas essas questões, guarda, administração de bens, herança, lógico que nós estamos aqui traçando algumas hipóteses, na verdade, porque a gente não tem ali o conteúdo, né, a realidade fática do negócio. Então não tem como a gente, mas dá pra gente pincelar algumas coisas aí a respeito disso, né? Então, começando da sucessão, né? Aí você vê a chamada lá, o único herdeiro vai herdar 500 milhões, não sei o quê, e bababá, esse tipo de coisa. Será que é isso mesmo? Né? A gente não sabe, Uma é o que eu artista. falei, né, lá no post, que a gente não sabe se ela não deixou um planejamento sucessório, se ela não deixou, contemplou a mãe, se ela não deixou, por exemplo, o irmão, se ela tinha, por exemplo, isso tudo numa holding, numa pessoa jurídica, ao invés de ter nome próprio. A gente tem que entender que direito autoral, gente, vocês não têm. Você já fez alguma vez algum inventário com direito autoral? Não, nunca fiz. Eu já fiz o procedimento. É uma coisa, né, super, hiper, blaster complicada, gente. Porque isso daqui Ai, que legal! Que legal, Cícero. Faz uma pergunta aí para a gente te responder, a gente te chama ao vivo e aí você conversa com a gente. Deixa aí uma pergunta que a gente vai te chamar, pode ser? E aí você conversa comigo. É Cícero, né? Cícero Pessoa. Vamos que a gente conversa. Doutor Cícero. Doutor Cícero é aqui em Itaquera também, presidente da Comissão da Diversidade. Ah, é? Cícero Pessoa? É, total. Trabalhou então, vamos conversar, vamos chamar ele, vamos falar, vai ser uma pergunta sobre direito de família homoafetiva, olha que legal pra gente responder. Um tema super interessante. Quer participar? Só dá o ok aí que a gente já te chama e já te coloca na live. E aí a gente tá falando, de direitos autorais. É uma coisa que, por exemplo, saiu uma reportagem ontem falando que o disco dela, aquele
em todos os cantos, que foi o plug mais baixado, né, que foi o álbum, o CD não, o disco mais baixado do Spotify, né, do último tempo. Isso, cada vez que toca uma música, tem lá uns centavinhos que vai fazendo moedinha no cofre. Só que isso é muito difícil, né? Muito difícil quantificar. Eles fazem uma medição, é por tempo, não é um valor fixo. E isso, todos os anos, eles vão recebendo, os herdeiros vão recebendo os direitos autorais. E quando chega na hora que a gente vai pagar o imposto, que é o ITCMD aqui em São Paulo, né? O que eles vão fazer? Como que eles vão descobrir, quantificar, por exemplo, esse direito autorais? Gente, no ECAD que tem que buscar isso. É super, hiper complicado. Super difícil de achar. Osmário, entra para fazer pergunta que eu vou te chamar. Vou colocar você em 2 minutos na live. Se prepara aí. E aí você faz a sua pergunta, os seus comentários ótimos de toda semana no ar. Então, a gente não tem muito direito. Então, isso vai ser coisas que ele vai receber até ele morrer. Varia, né? Modifica conforme o tempo. Agora, né, os direitos autorais vão ser colocados lá em cima, porque justamente com a morte, tudo. Mas ela vai receber disso de direitos autorais anos e anos, e os filhos, os herdeiros, até provavelmente a terceira geração, os filhos dos netos dela, ainda dependendo de se perpetuar aí na história, né, no tempo, a questão, né, Osmário não, Ezequias, falando do Osmário, vou chamar ele agora, chamando já Jesus de Genésio, numa altura desse campeonato. Fala mais alguma coisa que eu vou pôr o Osmário aqui pra gente chamando. Vamos ver. Não, justamente. A gente quer fazer uma live interativa e o pessoal não colabora. Vamos ver se ele aceita participar. Vamos ver, Mas é isso mesmo, Ana. São várias questões, né? E nós vamos comentando em cima disso, nessa questão mesmo do ECAD, esse tipo de coisa. Eu vou fazer as apresentações. O Osmário, Ezequias, fez faculdade comigo. Na realidade, Direito é a segunda formação dele. A primeira é contabilidade. Ele na realidade, ele é perito contador. Começou fazendo trabalhista. Hoje, assim, já, além de militar ainda na área, né, das perícias contábeis, ainda agora faz um caso ou outro aí de coisa. E aí ele resolve, eu falo, a sacanagem da vida, eu cozinhando dentro de um escritório, ele vem e resolve que ele vai aparecer na live sentado num jardim maravilhoso, lá atrás, tipo chácara. Ele nem convidou a gente para ir tomar uma com ele, né? Eu já convidei. Entendeu? E a gente aqui sofrendo de calor, e ele quer mostrar, né? Quem pode mais, quem é milionário do direito. Deixa ele passando calor aqui, entendeu? No escritório. E fazendo. Espera um pouquinho, vamos por partes. É que como está escurecendo, eu vim tirar a roupa do varal. Hoje, como a empregada não veio, a minha esposa está no programa, aí eu vim tirar a roupa do varal para soltar meus cachorrinhos, meus dogs. Olha meu dog aqui, ó. Olha aí, que ruim, hein? Olha o tamanho, que lindo, que tamanho. Super bom. Vamos lá, deixa uma pergunta aí pra gente responder, Osmário. Faz um questionamento que daí o Ezequias vai responder para você. Qualquer uma. Qualquer uma, desde que não seja no ramo do direito de família. Direito de família, sucessões, tá bom, não vai, direito afetivo. Ok. Vamos colocar assim que um idoso ele foi interditado. O filho entrou com um processo de interdição, foi concedido a interdição temporária, né? Foi nomeado um advogado para isto, e esse idoso ele tem uma neta. Esse idoso ele já não responde pelas suas faculdades, né? Ele tem uma neta. Esta neta quer visitar o idoso, quer ter contato com esse idoso. Qual é o meio
jurídico para fazer isso? Qual o tipo de ação? Qual o procedimento? Para ela, se ela tem que informar também ao juízo lá que o pai entrou, né? Que o pai entrou, que no caso era tio dessa menina, qual é o procedimento jurídico? Responde, Ezequias. Tá. Essa é bucha, hein? Essa é bucha. Eu vou fazer mais uma colocação aí. Não é direito de visita, é alienação. Vai lá, Na verdade, essa situação eu tô com uma decisão fresquinha nesse sentido. Na verdade, a pessoa entrou com uma ação, veja bem, ação de alienação parental contra idoso e direito de visita por uma filha, porque ela alega que o irmão, lembrando que a mãe não está interditada, não está nessa hipótese, não está nessa condição, e ela ingressou com essa ação porque alega que o irmão, na verdade, tem impedido a irmã de ver a mãe. Entrou com o pedido de alienação parental. Inicialmente, o juiz rechaçou o pedido de alienação parental, porque a ação de alienação parental ela é específica para menores. Então, de imediato, ela recorreu ao tribunal e também, na verdade, o pedido antecipatório rechaçou também a questão do direito de visita, entendendo que não é cabível a ação de direito de visita, e mandou para o tribunal. Recorreu por meio de agravo de instrumento. O tribunal pegou e falou assim, a questão de direito aí, ela não tem legitimidade, porque ela é filha. Num primeiro momento, o tribunal falou, já não tem legitimidade. E em relação à alienação parental, tanto o parecer do Ministério Público quanto o acórdão falou que também não. Peraí, aqui não cabe. Aqui não cabe. E eu só estou esperando agora, as próximas, são 6 horas, próximas 6 horas, porque vai expirar o prazo para aditar o pedido inicial. Qual a reflexão que eu quero trazer em relação a isso? Esse tipo de pedido, né? Eu entendo que não seria uma ação de regulamentação de visita. Na verdade, tem que perseguir agora pelo Estatuto do Idoso essa questão do direito. Porque, na verdade, em tese, ela tem o seu direito violado, a neta, se eu estou entendendo bem, ela tem, né? Mas ela vai ter que perseguir por um outro meio, sem ser necessariamente a ação de regulamentação de visita. Então, tem que ser alguma medida... Você entende, Ezequias, que na realidade não é o direito da neta em relação ao avô, e sim do avô de conviver com a neta. Então, porque se a gente pensar na neta em conviver com o avô, seria uma regulamentação de visita, como ela sendo a proibida de conviver. E sim, você entende que caberia, pelo princípio por exemplo, da dignidade, né? Do não isolamento, sei lá o que a gente pegaria aí nos princípios constitucionais do artigo 5º, da dignidade até da pessoa humana, a convivência deste idoso com essa neta, e não da neta em relação ao idoso. Seria uma questão diferenciada, né? Trocada. Isso, eu entendo que o caminho, até com base nesse, porque assim, a experiência que eu tive foi justamente nesse caso. Tá, mas peraí, vamos imaginar que de fato o irmão estivesse impedindo a irmã de ver a mãe, né? É lógico que tem toda uma relação de família um pouco conturbada, né? A irmã é meia louca, boletim de ocorrência, e não sei o que, e todo o laudo diz o contrário. Não, a véia tá sendo bem cuidada pelo filho, tá tudo certo, não tem nada de errado. Peraí, então se não é ação de guarda, qual a ação, qual a nomenclatura da ação? Né? Porque assim, quando a gente fala ação de, ou melhor, guarda, ação de visita, essa está afeta a questão do direito de família relacionada à ação de convivência. Então, na verdade, seria mais ou menos o mesmo escopo, né? Mas relacionado à questão do idoso. Eu acho que a fundamentação jurídica, a tese aqui, eu entraria como um direito de convivência, ok? Eu entraria como direito de convivência, né? Até com uma, né? Um
direito de convivência, e o que eu acho que tem que mudar é a fundamentação em cima do artigo. Não cabe na regulamentação de visita normal, Isso, né? Mas também não isso. vai entrar como... Vai ter que ser feito com base no direito do idoso pelo estatuto e não pela questão, né, em si de guarda na área do direito de família. Pode ser. É uma coisa a se pensar. Fala, Osmar. Um adendo aí. Lembrando que esse idoso, ele é interditado. Então, você vai entrar com ação contra quem? Porque o idoso... Não, Contra ele mesmo. Eu não entraria contra quem? Eu entraria com pedido no juízo da interdição, pedindo autorização judicial para visitar, conviver, estar ali presente, entendeu? Onde o MP vai ser feito. Porque na ação de interdição, hoje, depois de 2015, antigamente não acontecia isso. Hoje, o interditando, ele é citado para ver se responde. E muitas vezes o oficial de justiça, na citação, atesta ali o estado, né, dele, que ele não tem condições nem de responder por ele, né? E aí vai correr ele sem, e quem que vai entrar como representante dele, né? Vai ser exatamente quem? Vai ser o MP. Então, eu não entro, não é que a pessoa entraria, seria... E quem seria o coator, vamos assim dizer, né? Que entra quase com uma coisa feia, mas quem seria quem está proibindo, né? Mas eu entraria com uma autorização judicial sem colocar, por exemplo, talvez parte contrária, que o caso do Ezequias específico não tinha interdição. No seu caso, com a história da interdição, eu entraria com um pedido de um terceiro interessado, sem colocar ninguém, dando como parte a pessoa ser visitada ou interditado, né? No caso, e explicaria para o juiz, está havendo uma proibição assim, 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 e colocaria, eu não entraria contra a tia, contra o tio, no caso, eu só colocaria quem é que está inibindo, por exemplo, que ele é o que tem a curatela provisória, dizendo só que ele ser curador, ele não é parte na interdição, eu só colocaria, né, realmente uma questão de pedir uma autorização para convivência, eu acho que seria uma ação mais certa. E a gente tem que entrar até, né, sabendo que é erro material. O objeto da ação, né, que importa, o pedido que importa, não importa o nome que a gente dê a essa ação. Pode ser até uma ação inominada, mas eu entraria com uma ação, por exemplo, com o nome de regulamentação de convivência perante o juiz da interdição, explicando a situação. E o tio vai responder pelo esse curador, o MP vai ver se está tendo ou não, juntaria provas e esperaria para ver. Pode ser, entendeu? E no caso do Ezequias, eu também entraria com direito de convivência, em face de quem eu acho que está proibindo, e esperaria também a informação, porque são ações realmente novas, né? Que a gente não tem nem ideia do que acontece, né? Você vê como o direito é maravilhoso, né? Tem várias nuances e cada um pensa. É isso que eu falo. Quando às vezes a gente liga para um colega, eu ligo para o Osmário e falo assim, Osmário, eu tenho aqui esse cálculo assim, assim, assado. Vou colocar na sua especialidade, ok? Eu penso que é assim. Você vem e me traz uma outra luz, um outro prisma, uma outra visão que eu não tinha visto. Sim. Vem o Ezequias e fala, não, mas eu penso que é por aqui, aqui, assim, por causa disso. E aí você vai encaixar, ou você vai na sua tese, ou você vai pensar pela tese do outro, ou você vai desenvolver, ou às vezes uma palavra, é isso que eu falo, às vezes quando alguém você pede assim para uma pessoa, me manda um modelo, eu vou mandar o modelo. Às vezes uma frase, você não aproveita nada daquilo, porque é muito caso concreto, mas uma frase que você coloca, que você tem, você fala, nossa senhora, te dá aquela luz do, é por aqui que eu vou seguir, é por aqui que eu vou defender, é por aqui que vai acontecer. Eu penso sempre o seguinte, né? O não a gente já tem, né? O máximo que vai acontecer... A gente só precisa tomar um pouco de cuidado nesse o não eu já tenho, por causa de sucumbência hoje em dia, tá? Antigamente não pegava, não. Agora você respirou, espirrou errado, o juiz está te dando sucumbência. Entendeu? Sim, mas eu digo nesse caso, tudo bem, eu digo nesse caso que não é concreto, sim. Mas nesse caso, você vai entrar com uma petição, atravessar uma petição no processo, como terceiro interessado, informar o juiz, informar o MP sobre isto, mesmo porque a pessoa tem um grande patrimônio e é filho único. Olha a coisa. Então,
e como ele já era herdeiro, ele vai precisar interditar a mãe para vender algum patrimônio. Só que nós não estamos falando de um patrimônio de 100 mil, então é uma coisa enorme. Então, por exemplo, eu estou com um caso de interdição, só para a gente encerrar, para a gente pular para a próxima pergunta. Eu estou com um caso de interdição que eu entrei, casados em comunhão universal de bens, ele tem 92, ela está com 80 e poucos. A esposa é a curadora provisória, porque a filha não quis fazer na época. O irmão estava vivo, o irmão morreu de Covid. O filho mais velho, no caso, que poderia, né, vir questionar alguma coisa da interdição. E aí agora estão querendo vender a casa. A casa está caindo aos pedaços mesmo. Literalmente o teto da cozinha está caindo, né? E arrumaram, aí o promotor falou, tá, me traz 3 orçamentos. Eu mandei a proposta de compra que tinha, me manda os 3 orçamentos. Mandei. Agora eu falando para eles, por comunhão universal de bens, deposito metade do dinheiro e a outra metade eu libero para a curadora, que não tem nada a ver, metade do patrimônio é dela. Eu ainda não tenho a decisão do juiz. O MP falou para mim, libera a venda, o alvará de venda, desde que seja depositado 100% do dinheiro em juízo. Eu não vou concordar. Se o juiz seguir ele, eu tenho que agravar da decisão. Por quê? Sim. Porque metade do patrimônio é dela, ela não está interditada. Ela não tem porquê. Se eles concordam com a venda, com o valor, está tudo feito. A parte dele eu mantenho presa e a dela, ela faz o que ela quiser. É dela, é direito dela. Então, direito realmente tem dessas coisas. Osmário, beijo, te espero semana que vem para a gente bater lá sobre narcisismo, bem legal. Beijo na querida da mulher, ok? E a gente... A Sônia. Da Sônia. Sônia. Boa. Hoje a memória tá falha, hein? Valeu, Osmário. A Sônia dá um beijão para ela. Ano que vem quero participar no programa dela. Combinado? Valeu, eu aprendo muito com vocês. Obrigada, querido. Vamos lá. Luiz Batista. Ezequias é um dos melhores advogados que eu conheço. Ele conseguiu ganhar causas... Deleta aí, peraí. Peraí, você que tem que sair, acho. Você põe pra sair. Eu não sei fazer isso. Vamos lá. Ele é uma das... Conseguiu ou não? Não. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, só tem para convidar. Não tenho para tirar. Vamos ver. Era uma das coisas que eu não tinha questão, né? Não sabia. Deixa eu ver. Ai. Se alguém souber como a gente remove uma pessoa... Vamos lá. Eu já vou falar para você como Tem 2 perguntas aqui para a gente ir discutindo. O Osmário tem que clicar lá em cima, lá na setinha lá, e acho que aparece aí, sair. Agora foi. Vamos lá. Também concordo, tá, Luiz Batista? Para mim, o Ezequias também é um dos grandes nomes que a gente tem de direito. É um dos poucos caras que eu conheço que entende de sucessão, de inventário como ninguém, ok? Planejamento sucessório também. A maioria da nossa área vai para a área de família. Sucessões são poucas pessoas que entendem. Quando eu tenho dúvida nele, que eu corro. Então, realmente ganho. Vamos lá. O Cícero deixou ali uma pergunta. Ele disse que está na rua, que não pode participar, mas a gente responde essa. Filha civilmente maior, trabalha com registro em carteira, com salário de 2.100, alega que faz faculdade, mas se recusa a provar ao pai devedor que de fato cursa faculdade, bem como de provar o suposto ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela antecipada, ação revisional ou prestação de contas em face da filha. Eu, Ana, entraria com exoneração, estou com um caso exatamente igual, a filha já terminou, né? Mesmo que era um curso técnico, mas com formatura, com tudo. Ela não comprova a necessidade. Tá ali, ela se qualifica, inclusive, na procuração como gastrônoma, entendeu? E não como desempregada. Tudo é exoneração de alimentos, porque ela vai ter que comprovar, dentro dessa ação, que ela precisa dessa coisa que ela está, que um dos requisitos é 21 anos, né? Ou enquanto, que a maioridade para alimentos é 21, ou até que esteja estudando. Comprovar através de comprovante de matrícula. E para você, Ezequias, o que você acha? A mesma coisa.
A mesma coisa. Ficou um pouco confuso aí que ela não quer fazer prova de que está estudando. Que está estudando, ela fala para o pai que está e não quer, entendeu? Tá que entendi. Entendi. Não, eu entraria já com a exoneração direto. Maior está trabalhando. E aí é o seguinte, aí vai do advogado que também está orientando e perseguir toda essa documentação. Tem meios de se fazer isso, né? Então, ajuizando a ação, por exemplo, pedir um ofício do INSS, se ela está registrada, vai ter lá com comprovação de que ela tem vínculo empregatício, né? Já atingiu a maioridade, de algum modo você consegue descobrir qual que é a faculdade que ela está estudando. Manda oficiar a faculdade para se apresentar o histórico, matrícula, esse tipo de coisa, né? Então, coisa, né? tem meios, oficia, né? O juiz consegue... o juiz consegue, né, fazer tudo isso por vídeo, né? Por vídeo, consegue fazer isso tudo por ofício, né? Consegue fazer a exoneração, ela que tem a obrigação de comprovar, né? E não tem como, ela não junta nada dentro da ação de exoneração, né? Ele não faz nada na ação de exoneração, ela não junta nenhum documento, que foi o caso da minha. O que você faz? De duas uma, ou o juiz vai julgar no estado que está e ela não fez a prova necessária, ou se entra. Lembrando, tá? Cícero e turma, não cabe ação de prestação de contas em ação de alimentos, ok? Então, por exemplo, ele vem pagando. E vamos supor que ele está pagando há um ano sem ter entrado com a ação de exoneração. Ela não precisava, não tinha nada ali, né? Dentro daquela possibilidade dela ali, ela não faz um ano que ela não teria que estar recebendo alimentos. Não cabe devolução, não cabe prestação de contas, é natureza alimentar, ok? Isso não cabe compensação. Alimentos tem todas umas regras próprias que não vai, né? Regra própria que não vai poder aí ser cobrado. O que ele tinha que ter feito? Entrado com a exoneração antes, ok? Se ele já tem a certeza há mais de ano, ele que entrasse com essa exoneração antes. Combinado? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui atrás. Vamos lá ver, peraí. Vai, quem mais? Vai ficar gravado, Mário. Vamos lá, quem tá? Sensacional, coisa boa é falar com quem entende. Obrigada. Olha lá, pedir extrato bancário, tem uma série de coisas, né? Mas eu vou falar, ação de fiscalização, a obrigação não é nossa de quem, do autor, nesse caso, né, o contraditório. Não é obrigação do autor provar que ele não tem que pagar. A obrigação é de quem recebe os alimentos comprovar a necessidade. Então, talvez a gente nem chegue, né, dentro de uma ação com ofício, com tudo, dependendo de prova, e aí se o juiz, vou julgar no caso que não juntou matéria e não exonerou sem nenhuma outra prova, vamos dizer que ela só juntou procuração, ok? Eu acho que cabe apelação e pedir, inclusive, para voltar por nulidade por cerceamento, aí sim, de defesa de provas, né? Para poder fazer lá através de ofício. Você faria isso? E tem também, dentro dessa ideia que você trouxe, tem também aquela questão do inversão do ônus da prova. Ainda que, se for atribuído, né, a quem está pedindo a exoneração provar, peraí, quem tem que fazer prova aqui? Tudo bem, enquanto eu, autor, e estou alegando determinada situação, eu tenho que provar. Só que com a nova sistemática, eu não tenho como provar. Então, remeto para a parte contrária. Então, tem esse outro aspecto também. Eles estão perguntando, nesse caso, se ela está estudando, porém trabalhando com 19 anos. Mesmo assim, é obrigatório pagar pensão? Talvez o que tenha que fazer é um pedido de exoneração, talvez redução, e aí tem que fazer um pedido alternativo. Se não exonerar, reduzir, para que seja, no caso, um complemento até a formação, entendeu? Então, aí é uma questão de, talvez, mais de redução do que de exoneração em si. Eu acho que vai de entendimento a entendimento. Você já viu algum desse trabalhando e estudando, se tem como complementar, se permanece? Eu tenho, pela lógica, para mim, vai parecer que pode reduzir, né, o valor, mas entra como uma complementação, né?
Em princípio, eu não entendo a questão da revisional, um pedido alternativo, né? Em princípio, não, entraria com a exoneração. Porque a gente tem aqueles entendimentos, né, Ana? Uma coisa é a gente levantar a tese, outra coisa é quando chega lá. E aí, não cabe, não sei o quê, tem toda essa baboseira aí, né? E, pelo princípio da economia processual, beleza, eu entendo que, eu estou entrando com pedido de desoneração. Só que na impossibilidade, considerando que ela tem um rendimento que é capaz de complementar o seu sustento, então cabe a redução, porque aí nós estamos falando de uma questão de desoneração e outra a questão da revisional, né? Então, assim, eu sinceramente nunca peguei, ou é exoneração ou é revisional. Eu já Nunca fiz nesse. pedido alternativo, tá? Eu já fiz pedido alternativo. E aí, rolou? Rola. Se ele entende que não exonera, ele passa a ver como redução, ok? Se não tem um motivo, legal. Entendeu? Óbvio, né? Um ou outro, mas eu já tive. Eu tive um caso e foi exonerado, tá? Ok? Campeã. Não, o Tsui, aí tem que ver necessidade, entendeu? Vai ter que ser necessidade, é o jeito que tem que ver. Maria Conceição, posso te chamar para você fazer a pergunta aqui sobre o neto e o terreno e a gente poder te responder? Que também vai ser a última, pode não parecer, mas tem 15 minutos só para acabar a live. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não aparece aqui para convidar, né, a questão. E não aparece. Vamos lá, quem mais que eu vou chamar? Rafa Alves, Dr. Marcelo Ricardo, Nando Moreno, né? Quem mais que quer ser chamado aí para eu poder fazer? Na minha humilde opinião, a contribuição das partes deveria ser enquanto o filho não sair de casa. Não, Débora. Sabe por quê, Débora? Porque senão o filho não sai nunca. Caraca, meu, não dá. E aqui ela colocou, mas o salário é maior. Eu vou dizer, gente, essa geração nova ganha mais que os pais, muitas vezes. Sabe, eu conheço um cara que ganha vida jogando videogame, sabe, sendo gamer. Sabe, influencer, TikTok, criança, né, que é o que os pais lançam, ganham mais. Não, senão a gente fica aí sai sim, aí ela tá rindo, né? Ela tá rindo. Não, tem que ser. E aí cabe aquele que detém o domicílio expulsar aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto depois dos 21, querido. Terminou a faculdade, foi. Existe muita, tá? Para vocês saberem, para quem não é da área, existe muito pedido para que o pai continue bancando na primeira pós-graduação. Até com 30 anos, faculdade que demora 25 anos para terminar, entendeu? Propriamente para não exonerar. Começa, sabe? E os pais bancando. Essa pensão que eu estou falando, que eu estou no caso da exoneração, a gente não está falando de uma pensão de R$1.000, não, gente. A gente está falando de pensão de 6.500 por mês. Pai, Ana, faltou sobre todas as verbas rescisórias, sobre tudo. Bem complicado. A gente não está falando de R$1.000, não. A gente está falando de 6, 7 mil reais, ok? Ana, mas aí também tem um contraponto aí. Na verdade, o legal dessa interação é a gente poder refletir em cima das hipóteses, né? Vamos imaginar o seguinte, mas e se esse daí resolve sair com 16 anos? Entendeu? Então, assim, até quando ele fica em casa? Se ele está com 16 anos e ele opta por deixar a casa, pressupõe, então, beleza, você tem a capacidade de se manter sozinho, não vem me encher o saco. Entendeu? Enquanto você estiver aqui... Não, mas aí cabe a você entrar na exoneração, mostrar que a pessoa não tem a necessidade, né? Mas a necessidade realmente, a questão, né, da coisa aí, Débora, eu acho que o trabalho, né, desse jovem, desse mini adulto, vamos dizer assim, contribuir ele com a parte que caberia trabalhando, né? Vamos lá, quero botar pelo menos mais uma pessoa no ar. Quem topa? Vai, levanta a mão aí rapidinho para me fazer uma pergunta, porque, gente, a live voa, falei mais 15 minutos e a gente já deu 1 hora de live, olha que loucura. Vê quem quer mais aí, levanta a mão rapidinho, faz. Enquanto isso, a dona Maria Conceição, eu não consegui chamar ela porque ela não aparece para mim como
para poder chamar. Vamos lá, Márcia Ribeiro, Graça, Roberto Belo, Alan, Marcelo Ricardo, Rafa Correia, Denise Tsui, Débora ou Alexandre? Vai. Alguém tem que... São os que aparecem aqui para mim, para eu poder fazer a pesquisa. Enquanto isso, eu também digo isso a respeito desse valor de pensão de 3 crianças, 21, não são mais crianças, 21, 29 ainda, e querem se comparar e receber o mesmo valor de pensão. As necessidades são diferentes, realmente. Aí as necessidades. Me perguntaram 2 coisas aqui que eu quero responder rapidinho, só porque mas eu quero falar com mais alguém ao vivo. Uma me perguntou que assim, construiu, né? Um neto construiu uma casa no terreno da avó e se separou da esposa. Ela pode continuar morando na casa? E aí, essa é boa, Ezequias. Essa é aquelas da história do puxadinho, do como que fica. E aí, porque assim, né? Se já não bastasse ser um rolo, se casar, ter regime de bem, tu ainda mete a família inteira no terreno alheio para fazer, edificação em terreno alheio. Responde essa aí que eu vou vendo quem que vai entrar. Temos 3 aspectos aí, né? Então nós temos a construção que foi realizada pelo neto, um casamento, e nós temos a proprietária, que é a avó. Eu começaria pela avó. Em tese, ela é a proprietária. Então ela poderia colocar para andar. Então, assim, se for a resposta curta e objetiva, ela tem... No mínimo, né? Tem integração de posse no mínimo. No mínimo, notifica, rala, põe para andar e pede a reintegração. Gratuito. O que é comodato? Cedeu a casa, comodato gratuito, provavelmente. Cedeu, mas a propriedade é da avó, né? Agora, se tem a questão do divórcio, eu particularmente, Ezequias, entendo que existe a questão da partilha, não do imóvel, porque não... Da benfeitoria da construção, porque o terreno não é dela. Então, eu entendo que ali na constância, enfim, houve um empreendimento do casal no sentido de construir a edificação e houve, sim, alguma despesa ali de ordem extraordinária. Então, em tese, isso é um patrimônio que alguém colocou e imobilizou de alguma forma. Então, eu defendo e tenho uma ação... na verdade, uma ação de extinção de condomínio, na verdade, que quando foi comprar o terreno, né? E a edificação depois só foi um que fez. E aí, como é que fica? Não, entendo. É só para um. E nesse caso, por que não? De alguma forma, eu entendo. A mulher também colaborou. Pouco importa se o dinheiro saiu só do cidadão. Que a partir da partilha, né? Eu nem entendo o que é na partilha, tá? Que vai ser discutida essa metade da edificação. Eu acho que caberia num pedido, numa reconvenção contra a avó, ok? Aquele terreno valia 10. Com a construção passou a valer 50. Sobre esses 40 ela tem. Quando a avó entrasse com a ação do comodato, né, para retomada de posse, eu entraria com uma reconvenção pedindo a indenização de 50%, porque é 50% dela, né? E 50% do marido, ou entraria até pedindo 100% e deixaria ele questionar, entrar como terceiro interessado e entraria contra a avó, porque é contra ela realmente, não é a partilha, não é do bem, porque o bem não é nem dele. Então eu entraria contra a avó com a ação no benefício, né? Bem complicado. Bem observado isso. A questão do direito em si, ela não estaria afeta a questão do divórcio e separação. A questão ali é patrimônio. E então é tem que comum, se pensar gente? Construir em terreno de pai e mãe, querer saber se tem. Ah, mas eu ajudei a construir. Isso é uma das coisas, assim, mais corriqueiras dentro do direito de família. E aí misturam partilha de bens, que é aquela inerente ao casal, minha com ele, por exemplo, se somos casados, minha com Ezequias, a gente vai... É aquela história, né? Meter na colher, terceiros meter na colher. Não, a gente mete a colher no terceiro, bota todo mundo no angu, põe a família inteira, e depois não quer que dá problema, né? No direito de família. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui. Vou chamar de surpresa, já que ninguém se habilita. Vou chamar de surpresa. Vamos lá. Vamos ver se a pessoa atende a gente. Chamei, não vou falar quem. Vamos ver se atender. 2 minutinhos.
Vamos ver se a pessoa entrar. Tsui falou que se entrar é 3 anos. Como é que é? 3 dias de live. A Denise. Bora, Tsui, vamos. Não, ó, a pessoa não aceitou. Vou chamar outra, hein? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vou falar quem. Meu, se não for, vamos só comentar aquele caso do Rapa que você falou, que é bem legal. Sim, E a sim, gente sim. encerra. Sim, O bom, povo foge de o live, caso. o povo foge de live. Tem tudo vergonha de aparecer. Eu acho que eu sou a única que fica dando a cara pra bater na internet, sabe? Me acho. Aí esses dias uma pessoa virou e falou assim, uma amiga falou assim, vou te chamar, né? Pra te apresentar. E o cara vira pra ela e fala assim, nossa, mas ela é famosa. Eu falei, eu famosa? Não, a gente só dá a cara pra bater na internet, é diferente. Ó, diz que o Alan não tá conseguindo. Vamos ver. Vamos ver. Vou convidar mais uma última tentativa. Se eu não conseguir, a gente para. Ok? E aí a gente fala do caso do Rapa para se despedir. Porque tu chegou de Santos e tá morto, né? Gente que vai esse calor no câncer triplo. Recusou. Meu. A pessoa recusou. Então bora lá. Vamos lá. Bom, Ezequias. então, vamos falar. É o caso do Rapa. também, né? Que a gente estava falando. Isso, o caso do Rapa estourou aí. O Alan Polastro, grande amigo aí, ó, total, amigão. Será que se eu tentar chamar ele... Não, ele falou que não Era o Alan Polastro que tava tentando? Tentei ele. Tá, ele deve estar na atividade aí. Então, Ana, então, a notícia, então parte da notícia, decretada a prisão do Falcão, eu não lembro o primeiro nome dele, do Rapa. E aí, beleza, começam as especulações e tal, e aí depois ele postou um vídeo que eu vi de forma bem superficial. A situação mais ou menos o seguinte, engravidou a moça lá, né? Acho que tem aquela canção, né? Faz um filho comigo, acabou fazendo e deu merda. Aí segundo a alegação dele, hoje acho que é uma moça, está com 23 anos de idade, né? Mas foi uma criança que cresceu sendo cuidado por outra pessoa e tudo mais. Teve questão de exame de DNA. E aí, nas entrelinhas, mais ou menos o seguinte: existe um processo aí rodando já há 13 anos. Ou seja, se ela tem 23... se ela tem 23 agora... Só para alguém saber, esse processo com certeza corre na Nossa Senhora do Ó. E para juntar uma petição, eles levam 7 meses. Para tomar mais uma decisão é mais 7. Então, nessa já vai 14 meses, vai 1 ano e lá vai pedrar. Então, esse processo para estar correndo há 13 anos deve ser Nossa Senhora do Ó, né? Só pode. Né? Então, aí a alegação dele é que não teve convivência. Assim, a gente está falando muito a título de informação para ilustrar qualquer informação nesse sentido, tá? Então, assim, a gente não tem conhecimento do caso a fundo, então a gente só vai naquilo que os tabloides publicam. Então, somente nesse sentido que a gente tem essa informação, só pegar o gancho e trazer algum conteúdo relevante para vocês entender qual que é a situação. Aí, beleza, ele fala que isso é injusto. É segredo de justiça, tá, gente? Por isso que a gente, quando fala de caso de famoso, a gente vai na suposição, tá? A gente vai pelo que a experiência diz e de como, mais ou menos, encaminha as notícias para fazer uma suposição do que rola, né? Mas assim, pegando uma palavra dele, isso que a Ana colocou é muito, todas as ações de família obrigatoriamente segredo de justiça, mas pegando esse gancho que da Ana, o que ele fala? Que nunca deixaria de cumprir uma determinação judicial, que não sei o que, enfim, que se tivesse que pagar, pagava, algo mais ou menos nesse sentido. Não estou aqui julgando, mas utilizando as palavras dele para a gente poder entender. Gente, quando existe uma decisão determinando o recolhimento do devedor de pensão, é porque ele não pagou ou não fez prova que pagou. Como assim, Ezequias? Não pagou porque não pagou mesmo. E quando não fez prova? Sabe aquela confiança
leva o dinheiro na mão da mãe, não pega nenhum recibo, ou faz a transferência, não guarda nenhum comprovante de que fez o Adoro. pagamento da pensão alimentícia. Faz E acordo pelo aí, WhatsApp de redução, né? Faz esse tipo acordo de não coisa aí, oficial para não pagar o advogado. Não, a gente resolve entre a gente. Uhum. é justamente isso. E assim, eu não quero falar nada, por favor me entenda, isso não é nada contra as mulheres, tá? Mas como normalmente, ou comumente é o homem que paga a pensão pro filho, pelo menos historicamente a gente vê isso, meu, quando dá a briga, a mulher fala, meu, vou ferrar o peão. Tá bom, ele pagou, mas ele não tem comprovante de nada, só deixou o dinheiro aqui. Ela vai ingressar na ação e quando chega um cliente desse estilo assim, vem cá, você tem comprovante? Não tenho, mas eu paguei. Falei, então é o seguinte, quem paga mal, paga duas vezes. Se o senhor não quiser passar uma pequena temporada, pelo menos aqui na Zona Leste, no 18º distrito, aqui na Moca, onde ficam os devedores de pensão alimentícia, você vai ter que pagar, porque tem que fazer prova. Então, tanto, e aqui até um parênteses, tá? Tanto para quem vai pedir alimentos, ou para quem... hoje talvez está tudo bem, você não tem nenhuma intenção de pedir alimentos para o pai ou em relação à mãe. Tudo se baseia num processo por meio de prova. Então, se vai precisar de alimentos, você vai ter que provar a necessidade da criança ou de quem quer que seja. Então, você vai conseguir isso por meio de nota. Você, devedor, a gente fala devedor, né, ou aquele que tem a obrigação de pagar alimentos, todas as vezes que você pagar o alimento, recibo, eu oriento os meus clientes no sentido, a mãe não tem conta, também não quero colocar na conta dela, como se a mãe fosse para Dubai com 350 conto, né? Não sei de onde que os caras tiram isso, não, porque ela não interessa, assim, sua obrigação é pagar, então você paga, o que ela vai fazer pouco importa. Mesmo com 1.500, com preço de supermercado, água, luz, gás, o que gasta uma criança, ela também não vai para Dubai, tá? Não é só os 350. Não vai. E outra, e se for, e modéstia à parte, se for, isso não é problema seu. Isso Com você tem certeza que pode não relacionar ser assim. com Eu seu falo, ó, dinheiro. sim, e outra, você tem que se preocupar com seu filho. Você está observando? Porque se você, além de honrar com o pagamento da pensão e for um pai presente, você em algum momento vai perceber que tem alguma coisa errada. Aí, nesse caso, a gente tem precedente de prestação de contas. A gente tem precedentes recentes da STJ, ó, tem que prestar conta sim. Né? Então, se você perceber que, eventualmente, aquilo que você está pagando não está sendo revertido para a criança, tem meios de você cobrar. Mas coloca na sua cabeça, paga, tenha comprovante. Se a mãe não tem conta, você, com o pátrio poder, tem condições de abrir uma conta poupança no nome da criança, tá? Deixa esse cartão lá com a mãe, arruma um meio de provar que esse cartão está de posse da mãe, deposita na conta da criança, está tudo certo. E aí, quando vier, se por um acaso vier uma ação de execução, você tenha meios para se defender. Porque, caso contrário, você terá lá jogar dominó. Alguém vai precisar levar cigarro lá para você pelo menos um mês, no mínimo. Bom. Gente, uma hora de live se foi. Mais uma hora. Lembrando, temos mais 3 lives esse ano. Semana que vem sobre perfil narcisista. Já escutou falar, Ezequias? Pessoa narcisista. Dentro dos processos judiciais, né? Vamos conversar com uma psicóloga, com a doutora Larissa, para descobrir como que é. Aquela pessoa que acha, não, ela tem certeza que o mundo gira em torno do umbigo dela e ela leva isso para os processos judiciais. Vamos discutir isso. Dia 1º, vamos falar sobre guarda internacional, sequestro internacional de crianças, ok? Muito interessante com o Dr. Rogério Serra. Comentei aqui um pouquinho antes de você entrar, pode não parecer, mas essa semana choveu caso internacional. Entre ontem e hoje eu atendi 4 pessoas fora do país, ok? Quase todas as mesmas dúvidas. Os assuntos são cíclicos, tá? É muito doido. Dentro dos escritórios, os assuntos são cíclicos. E depois a última especial de Natal no dia 8, porque na semana do dia 17, como nós comentamos, estaremos, né, no Eita atrás de Vichy, caçando liminar, rezando para juiz dar
dar o que a gente precisa para as crianças passar o Natal, né? Que o Papai Noel passe na casa certa e não pegue as crianças de surpresa na casa do genitor errado, ok? E uma merecidas férias que eu preciso. Este ano, o celular vai ficar em São Paulo. Vou desconectar de verdade, porque senão a gente vai enlouquecer, né, seu Ezequias? Porque ano passado foi um ano complicado, um final de ano com pandemia, sem brincadeira. Correndo atrás de acórdão no dia de decisão, dia 25 de dezembro. Esse ano no more, né? Não tem cliente nenhum que vai morrer, né? Quem não se preveniu até agora não vai se prevenir mais. Então, para isso, a gente trabalha. Ezequias, fica aqui minha gratidão eterna, querido amigo, companheiro aí de labuta, de jornada. Ano que vem, ó, vamos soltar. Tem curso super bom para quem é da área, ok? Direito de família, sucessões. Lançamento segunda semana de janeiro, né? Provavelmente, Ezequias, nosso. Provavelmente aí, nosso spoiler aí. Nós estamos, na verdade, pensando num curso diferenciado. Mas é direito de família. Você percebe que existem questões, que nem a do Osmário que trouxe aí, que muitas vezes a gente não consegue contemplar nesses cursos mais corriqueiros, né? De direito de família. Só assunto bom, né? Só assunto ponta. Assunto exceção, vamos assim chamar, porque o básico, alimentos o básico você acha, guarda o básico você acha, mas a gente vai tentar montar aí um curso para vocês com uns assuntos bem interessantes e bem diferenciados, né? Assuntos de ponta. E dentre eles aí um ramo do direito que ganha destaque é o direito homoafetivo. Então, a gente vai trazer essas questões aí afeta o direito homoafetivo tanto no âmbito das sucessões como no âmbito do direito de família. Então, um curso completo aí, aguardem, acompanhem e nós vamos realmente lançamento em breve aí. Ana, obrigado. Desculpa a correria, mas para você ter uma ideia, inventário agendado para assinar às 10. Aconteceu as duas. Anchieta fechada. Anchieta travada, fechada. E agora na volta a mesma coisa. Então, assim, eu passei o dia inteiro basicamente no trânsito. Mas estamos aí, vamos que vamos. E Ezequias, bora para a próxima live. Um mundo de felicidade, de paz, de prosperidade aí nesse final de ano. A gente ainda se encontra sexta-feira no primeiro congresso online depois de 25 meses. 25 meses. Não, online não, presencial. 2019. O presencial, não é online, presencial. O primeiro. Desculpa, o primeiro congresso presencial. Depois de 25 meses, é sexta agora, eu te encontro, mas aqui pelo canal, fica aqui para mim, para você, minha eterna gratidão e os votos aí de um final de ano para lá de feliz. Combinado? Obrigada, Alan. Combinado. Todo mundo que acompanhou. Live salva aqui no canal. A gente sempre aproveita alguma coisa. Combinado? Beijo para todo mundo. Combinado. Tchau. Beijo, Ana. Fica com Deus. Tchau, tchau a todos.